pessoas que são sensíveis à emoção têm mais facilidade de fazer com que outras pessoas se emocionem. É uma vivência que você coloca, que você vai adquirindo, né? Igual você falou, no passar dos anos, no passar do que você for olhando, sentindo, né? E você precisa continuar entregando em alta performance. Tem que ser uma obra de arte, a pessoa queira colocar na sala dela. E ideias são combinações de coisas aleatórias que podem chegar em coisas novas, né? Isso é uma forma muito legal de definir, né? Um dos diferenciais do mundo moderno é a criatividade. É uma coisa que está intrínseco ao ser humano, é a capacidade de criar algo, de trazer algo novo, uma solução. Esse é o assunto do podcast, o podcast mais humano do Brasil, o Lamparina Cast. Mais um episódio aqui, eu, Vitor Mesquita, estou com meu amigo Fábio Gabriel. Mais um episódio super especial do Lamparina, a oportunidade de, aqui na capital federal do nosso grande Brasil, trazer pessoas que são pessoas em excelências naquilo que faz. Hoje um convidado super especial do Lamparina, Daniel Macedo, um dos grandes designers de produtos deste Brasil e eu vou dizer do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniel. Primeiro, obrigado por me receber aqui. É um prazer falar com vocês aqui. Show. Daniel, atualmente você está trabalhando aonde? O que você está fazendo hoje? Então, eu trabalho hoje para um grupo de comunicação que, na verdade, é um grupo de comunicação global. Esse grupo chama Code and Theory e tem várias agências dentro do ciclo desse grupo. E dentro desse grupo eu atendo duas agências. Uma é a TrueLogic, que é uma agência de inovação que trabalha com várias startups. E a agência que eu atendo mais diretamente chama Media Current, que é uma agência de desenvolvimento de produtos de tecnologia usando design e estratégia. Então, a gente tem uma série de clientes hoje que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, a gente atende Weather Channel, a gente atende o Museu de Arte de Cleveland, que é o projeto que eu estou mais envolvido recentemente, várias universidades. Então, a gente tem aí projetos em Harvard, Stanford. Então, excelente. Então, tá para o mundo mesmo. Eu tenho razão, então, em apresentá-lo como um dos maiores designers aí do nosso, não só do Brasil, como do mundo também, né? Deu para ver que ele está à frente aí de muitos trabalhos aí ao redor do mundo. E, como falei inicialmente, esse aqui é um podcast que a gente está, como o Fábio Gabriel falou, trazendo muitas pessoas de Brasília, mostrando potencial criativo, econômico, artístico, esportivo também de Brasília. Então se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para você sempre receber as notificações, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente já está começando aqui, né? E Daniel, você falou que você tem um trabalho a respeito, um estudo, né, a respeito da criatividade. O que é a criatividade? É muito curioso, porque tem 20 e poucos anos que eu trabalho na área criativa, né? Sempre lidei com criatividade de certa forma. Na minha história, eu comecei a desenhar muito cedo. Talvez o lance de gostar de desenhar tenha me levado para esse mercado, mas quando eu comecei a trabalhar em agência de propaganda aqui em Brasília, e, graças a Deus, muito cedo eu tive a oportunidade de já entrar por um mercado maior e de já começar a atender grandes contas. E quando você atende demandas grandes de comunicação e quando você atende grandes contas, e quando eu comecei pela agência Clique aqui em Brasília, a gente atendia a Brasil Telecom na época. A gente fez na época, um dos primeiros internet bankings do Brasil, que foi o da Caixa. Você tem uma exigência criativa muito alta dentro do mercado. Você precisa entregar em alta qualidade o tempo todo. E uma coisa que eu sentia estava no começo da minha carreira, trabalhava com pessoas extremamente criativas já, tanto em Brasília quanto fora de Brasília, dentro desse grupo, né? E eu falava, mas como é que
como é que a gente faz para ser criativo o tempo todo? Sim. Porque às vezes você tá bem, às vezes você não tá bem, os problemas da vida acontecem e você precisa continuar entregando em alta performance. Então, esse fato de eu sentir uma pressão de precisar ser criativo o tempo todo fez com que eu começasse a estudar um pouco sobre como a criatividade funciona. Isso há muitos anos atrás. E eu segui nesse estudo por todos esses anos. Então, eu comecei a estudar a parte de como o nosso cérebro funciona em relação à criatividade. Comecei a estudar técnicas de criatividade. Então, nesse período todo, eu montei um estudo, e depois a gente pode até deixar um link aqui para esse estudo. Existem artigos sobre esse estudo. E esse estudo hoje, em síntese, ele chama 4 semanas para destravar sua criatividade. É um negócio bem legal. E ele é baseado na forma como o ser humano aprende e na forma como o nosso aprendizado pode tornar a gente criativo. Então, assim, criatividade, na verdade, eu percebi ao longo da vida que ela é o resultado do repertório que a gente tem. Ela é resultado das emoções que a gente é capaz de sentir e das emoções que a gente é capaz de passar para as pessoas. Então, quanto mais repertório você tem, repertório é o quê? Pô, são os filmes que eu assisti, as músicas que eu escutei, os lugares que eu tive possibilidade de visitar. É você perceber na rua, quando você está andando, como que as pessoas se comportam em relação às coisas. É uma percepção muito fina, na verdade. Então, tudo que você absorve, todos os livros que você leu, eles vão construindo o teu repertório ao longo da tua vida, né? E dentro desse estudo, eu criei formas gráficas, que são 3 círculos que são combinados. E esses 3 círculos, eles são todas as coisas que você precisa. Então, repertório é uma delas. A capacidade de emocionar dentro da comunicação e do design é muito importante. Então, eu acredito que pessoas que são sensíveis à emoção têm mais facilidade de fazer com que outras pessoas se emocionem. Então, assim, um comediante, o cara normalmente gosta de rir. Ele é um cara que durante a vida você percebe que é um cara que dá risada. E é um cara que faz as pessoas rirem. Então, assim, se você pegar na história do cinema, grandes cineastas têm ligações com as histórias que eles contam, ligações às vezes emocionais. Então, quanto mais a gente consegue colocar emoção nas histórias que a gente vai contar, porque a criatividade e as coisas que a gente faz na nossa vida, elas contam histórias, né? Melhor é o resultado que aquilo pode ter em relação ao público que você quer atingir, né? Então, você tem repertório, você tem as emoções e você tem a parte técnica, né? Que são os seus skills. Então, o que a parte técnica, seja a área que você estiver atuando, pode te ajudar? Como que a forma que você vai se aprimorar na parte técnica pode te ajudar? E quando você combina todas essas coisas, você vai, aos poucos, ligando elas indiretamente nas ligações dentro do teu cérebro, e você automaticamente vai se tornando mais criativo. Quanto mais repertório você tem, mais lugares você tem de onde tirar ideias. E ideias são combinações de coisas aleatórias que podem chegar em coisas novas, né? Isso é uma forma muito legal de definir, né? Eu não acredito, assim, eu acho que o ser humano, ele é capaz de criar coisas novas, assim, todo dia, mas quando a gente pensa em criatividade, a gente tem tanta história na humanidade, a gente tem tanto repertório na humanidade, que eu acredito que tudo que a gente faz hoje é um remix de alguma coisa que já existiu. É uma vivência, né? Exatamente. Na verdade, esse repertório que você diz é uma vivência que você coloca, que você vai adquirindo, né? Igual você falou, no passar dos anos, no passar do que você for olhando, sentindo, né? Você trabalha justamente as suas emoções, replicando as suas emoções, às vezes, né? Tanto do que você olha, do que você sente, ou que você come, lembra, e aí te dá uma criatividade de você trabalhar.
Não sei se o meu conceito às vezes pode estar certo, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas né? é isso, porque vocês lembram no Ratatouille, quando aquele filme da Pixar, Sim. que tem aquela cena que quando o chefe lá, que era o vilão da história, quando ele dá a garfada e ele volta naquela cena da infância e depois ele volta. Aquilo é uma representação de como a criatividade pode te levar a lugares, né? Sim. Então, é bem isso. É você juntar todas as vivências que a pessoa teve num momento único ali. E grandes exemplos disso são grandes filmes, grandes peças que a gente tem na propaganda, né? Inclusive, essa semana tá tendo aí o Festival de Cannes da Criatividade e é um lugar muito legal para se dar uma olhada em como as pessoas estão lidando com criatividade no mundo como um todo, porque é um festival mundial, tem agências do mundo inteiro, escritórios de design do mundo inteiro, clientes, né, em geral do mundo inteiro. Você tem áreas distintas, então eles premiam desde design até branded content, ações específicas de outdoor, os melhores filmes da propaganda, os melhores impressos da propaganda, o que aconteceu no mundo digital. Então, assim, é um lugar para dar uma olhada para quais são os caminhos por onde as pessoas estão olhando hoje e o que é o melhor no mundo hoje nesse sentido. Né? E você já participou de alguma forma? Já participei de algumas formas, eu já tive algumas peças shortlist em Cannes, mais diretamente, assim, há alguns anos atrás. Eu já tive envolvido em alguns projetos por agências que foram premiados em Cannes. Inclusive já tive oportunidade de ter projetos que foram premiados no Brasil e fora do Brasil e é muito legal, assim, é um reconhecimento de certa forma, né? Você conseguir desenvolver um trabalho capaz de fazer com que as pessoas interajam com o sentido daquilo de uma forma que ele extrapola todas essas barreiras, né? E chega à possibilidade de, né, alguns prêmios, né? Daniel, o que é um design de produtos? O que ele faz realmente, além de trabalhar, o que é? Ele coloca expressão no produto, ele cria, o que é? No Brasil, a gente tem uma visão não de quem está no mercado, né? Mas se você pensar na visão mais geral do mercado, da população como um todo, no Brasil, a gente enxerga design como uma das pequenas partes do design. A gente enxerga design através da parte visual, né? Sim. Então, no senso mais comum, design é o que sai num post, o que sai num panfleto, o que sai numa campanha. Então, a gente entende muito a parte visual como o que é o design, mas o design, na verdade, ele é uma ciência extremamente complexa. Existem N metodologias dentro do design, a gente tem empresas no Brasil e fora do Brasil, a gente tem grandes empresas no Brasil de design. A gente tem grandes empresas na área de branding, a gente tem grandes empresas na área de design de produto especificamente. E o design em si, eu enxergo ele como uma metodologia que tem vários aspectos técnicos que mistura forma e função. Então, quando você olha do lado da função, a gente está falando de como o design vai impactar na vida do usuário. Como que ele vai impactar na forma como as pessoas vão lidar com o propósito do que você está fazendo, do que você está criando. Então, por exemplo, hoje a gente fala em design de produto muito na área no meu caso, eu trabalho no design na área de produtos digitais. Sim. E se você pensar há poucos anos atrás, né, você pega aí hoje seu smartphone e você toca na tela para fazer todas as funções. Isso acontece desde o primeiro iPhone. Mas antes desse iPhone,
a gente navegava num smartphone. Sim. E a gente está falando de poucos anos atrás, a gente não está falando de muitos anos atrás. Quando você não tinha ali o touch, você tinha que navegar através dos botões. Então, a partir do momento que você passa dos botões para o touch, você torna as coisas mais fáceis. Sim. E a partir do momento que você desenha interfaces cada vez mais objetivas para esse touch, você continua tornando as coisas mais fáceis. Então, o design ele sempre serviu ao propósito de tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? Se a gente olhar lá para o passado, a gente nem sempre comeu de garfo. Sim. Né? Então, então, assim, aí isso é um bom exemplo para a gente entender como que o design sempre teve a nosso favor. E nem né? a participação do design nisso, né? Exatamente. Então, assim, essa é a parte trazendo facilidades para o ser humano. Com né? Nem sempre. E uma da coisa bem destacada por você, Daniel, é que em 97 a Apple lançou justamente uma campanha que ela tornou justamente os produtos tecnológicos dela, naquele momento, como líder no mercado, né? E foi uma campanha de design que trabalhou toda a parte do produto em si e elevou a potência que a Apple hoje, né? A Apple tem pouco tempo, de 97 para cá, vamos dizer, né, do que a gente está falando. Dentro da história da humanidade, né? A gente está falando assim, parece que cada dia que passa, as coisas elas se aceleram um pouquinho mais, né? Então, se você pega a Apple, por exemplo, nessa época, e aí o Steve Jobs ainda estava presente na Apple, e o cara, ele é um cara amado e odiado ao mesmo tempo, né? Tanto dentro da companhia, quanto nas biografias. Eu vi os filmes, li as biografias, eu sempre fui fã da parte de design da Apple, mas tem uma coisa que o Steve Jobs fala, e que eu vejo muitos designers falando hoje que é uma verdade, assim, e eu acho que talvez seja um fator de sucesso do que a Apple é hoje. Quando você olha para o design dos iMacs da Apple, aqueles iMacs coloridos, que foram aquelas máquinas que talvez sejam um grande salto evolutivo na história da Apple, eles foram inspirados, por exemplo, em design de automóvel, né? Então, assim, às vezes é muito louco você ter a capacidade de olhar para outras coisas, para se inspirar por outras coisas e entender como aquelas coisas podem te ajudar. E existem livros técnicos de design, e tem um livro que fala especificamente sobre design de interfaces, que eu li alguns anos atrás, que fala sobre o desenvolvimento dos primeiros sistemas operacionais da Apple, né? Então, quando você pensa, poxa, os caras, eles foram precursores em navegação com mouse e um sistema operacional visual. Vocês imaginam o mundo hoje? Hoje a gente usa o trackpad normalmente ali. Hoje é uma coisa muito natural. Mas antes disso, você tinha que interagir com a máquina através de comandos. E de repente você tem o mouse. E aí os caras começam por isso, depois eles começam a dar forma na parte estética dos MacBooks e das máquinas e dos celulares e de todas as coisas, do iPod, de todas as coisas que eles desenvolveram. E você vai percebendo que todos os detalhes e toda a simplificação que eles tentaram trazer para cada produto foram realmente coisas revolucionárias. A forma como a gente ouve música mudou, a forma como a gente interage com sistemas mudou, e a forma como o design de produtos em si no mundo tem hoje mudou, né? Então, assim, o design, ele serve basicamente a um propósito, que eu acredito que tornar as coisas mais fáceis pra gente, facilitar a nossa vida de verdade. Então, sempre foco no usuário, e aí sim, aí você usa a forma. E aí a gente percebe um mundo cada vez mais minimalista, com designs cada vez mais objetivos, que servem ao propósito da forma também, mas ajudam com que a funcionalidade daquilo seja mais direta.
E quanto mais direto mais pessoas conseguem usar. Tem uma citação, um dos filmes a respeito da vida do Steve Jobs, né? Quando ele estava desenvolvendo esse iMac, aquele redondo assim, né? Aí ele falou para os designers que trabalhavam com ele, falou, cara, tem que ser uma obra de arte. A pessoa queira colocar na sala dela, queira que todo mundo veja o computador, né? Então, assim, a visão que ele teve, não só de fazer uma coisa muito boa, um sistema operacional e etc. Todas as vantagens, os diferenciais que tem a Apple, mais uma coisa assim, que, cara, que eu vou botar na minha sala de estar, aqui o computador, porque, porque antigamente era tudo muito feio, né? Os computadores, aqueles tubões, né? Então, eu acho que também isso faz uma diferença, o belo, né? Eu vejo isso que uma das formas criativas, né, da gente transformar o próprio universo do dia a dia nosso é trazer o belo, trazer a coisa, até os filósofos falam muito, né, do belo, né, de trazer o belo, se conectar com o belo, né? E para isso tem que ter criatividade, né? Para a gente conseguir pegar algo funcional e além de ser funcional, ser belo, né? Chama de ergonomia, é isso? Essa parte de construção do bonito, vamos dizer, do belo? Tem várias técnicas, né? Ergonomia é uma delas, né? Assim, Aí agora a gente falando um pouco mais da parte visual mesmo do design, que é onde as pessoas realmente entendem que o design tá. Hoje, se você pegar uma das áreas do design uma área ligada ao design, que é o branding, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de branding, a gente está falando aí de tudo que envolve a vida de uma marca. E dentro do branding, se você pegar técnicas que são usadas no branding hoje, como o Golden Grids, por exemplo, que é uma técnica matemática, onde você tem uma forma, e quanto mais próximo do equilíbrio técnico-matemático você está dentro daquela forma para construir um símbolo, mais, digamos que perfeita aquela forma é. Então, assim, no senso mais comum, quando você tem tudo equilibrado, quando você tem uma boa diagramação, quando ergonomia, como você falou, por exemplo, a forma que eu seguro a asa dessa xícara aqui, por exemplo, ela foi feita para que eu pudesse encaixar uma quantidade de dedos aqui e ela me traz conforto na hora de beber, né? Se esse negócio é pequeno demais ou se esse negócio é grande demais, eu posso pegar de mau jeito, eu posso acabar derramando, né? Então, assim, quando você pensa no design como um todo e quando você pensa na parte ergonômica do produto, você está aliando forma e função. Então, cara, eu quero que essa xícara tenha uma asa que tenha uma alavanca que suporte o peso do líquido que está aqui dentro. E aí entram todas as áreas, né? Você tem engenharia associada a isso. Agora, será que eu posso fazer uma forma mais bacana aqui, mais elegante, que pode seguir uma tendência do que está sendo ditado pela moda, que pode seguir uma tendência do que as pessoas estão vendo no mundo da arquitetura, que pode seguir uma tendência de cor? E quando a gente vai juntando todos esses universos criativos, a gente vai criando a união da ergonomia e do senso estético. Sim. Né? E aí, como você falou, cara, eu quero ter uma obra de arte na minha casa. Esse computador é uma obra de arte. Do mesmo jeito que uma cadeira pode ser uma obra de arte. A gente tem design de cadeiras e é uma área muito interessante aí no mundo do design, né? Onde cadeiras custam fortunas de dinheiro, mas às vezes nem são de materiais extremamente confortáveis, mas você senta naquela cadeira e a forma dela é tão ergonomicamente perfeita que você fala, nossa, essa cadeira é uma das cadeiras mais confortáveis que eu sentei e ela é de plástico, por exemplo, sabe? Então, o design, ele serve a esse propósito, né? E envolve muitas ciências até você chegar nesse propósito. Então, assim, dentro de uma agência hoje, isso é uma coisa importante de dizer, a gente tem muitos perfis e o design ele tem se especializado cada vez mais. Quando a gente fala dessa parte de produtos digitais, a gente tem hoje
o UX Design, que são os especialistas na parte dessa interação com o usuário. São os caras que lidam com pesquisa, análise de dados, né? E análise de dados, há alguns anos a gente já vem falando aí de Big Data, Machine Learning, os computadores aprendendo cada vez mais, dados cada vez mais refinados. E essa equipe de UX Design, que é uma equipe hoje mais estratégica dentro do design, é a equipe responsável por trazer as soluções. Então, assim, normalmente esses caras eles desenham os primeiros protótipos. Entendi. E a gente testa esses protótipos. A gente testa se esses protótipos vão funcionar. E aí a gente tem uma equipe que a gente chama de UI Design, que é a equipe visual. Então, é a equipe mais responsável por dar forma. É a equipe que tecnicamente vai estudar as paletas de cores, o uso de tipografia dentro do ambiente, a relação de espaço positivo, negativo, diagramação, composição, que é quem vai dar forma para a coisa, né? A coisa é mais ampla do que parece, né? Na verdade, então, dessas tendências e inovações, as fontes de inspiração de vocês compõem todo esse cenário que você está descrevendo agora, né? Sim, como sim. Uma análise de mercado, né? Uma análise de pesquisas, como que isso vai se adequar socialmente. É muita coisa, né? Realmente é muita coisa que vem pelo um design, né? É um mercado extremamente amplo e, assim, existem muitas áreas associadas, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem as redes sociais como, na verdade, como quase um dos carros-chefes da forma que a gente se comunica. Agora a gente está se comunicando através de redes sociais com as pessoas. E quando a gente pega a parte de redes sociais, aí você traz mais perfis, você traz uma parte técnica maior associada a isso. Então, assim, aqui entra a especialização das equipes de audiovisual que estão ligadas ao design. O que a gente está vendo nesse ambiente aqui agora foi pensado de forma criativa, né? Você tem, atrás de mim aqui, você tem a marca do podcast, a forma como o ambiente de tudo isso aqui é construído. Isso é a expressão da criatividade. E quando a gente pensa em redes sociais hoje, eu imagino assim que a gente consegue, através do TikTok, do Instagram, a gente consegue ver a expressão da criatividade das pessoas de uma forma pura, né? Isso é muito legal. Acho que a tecnologia tem permitido com que isso aconteça, né? Então, assim, você consegue dar espaço para todos, digamos assim, através dessas redes. E dentro dessas áreas técnicas, você tem muitas funções surgindo, inclusive dentro desse caminho de redes sociais, né? Hoje a gente tem especialistas em social media, a gente tem especialistas em UX de social media, a gente tem especialistas em UI design de post. Então, é um troço muito louco. Às vezes a criatividade é muito além. Às vezes é uma criatividade diferente, bastante diferente, né? Porque tem, igual a gente fala, ao meu entender, tem os criadores e os criativos da parte de criatividades que não são tão boas, né? Ao meu entender, né? E tem aquelas criatividades que, nossa, realmente aquilo dali é uma coisa impressionante, né? Tem muito disso, né? Essa dualidade, né, dessas situações, né? É muito legal porque é uma estrada, na verdade, né? Nós que somos da área criativa, a gente às vezes cria expectativas de que como se tudo no mundo tivesse que ser absurdamente belo e que tudo tivesse que ter um design fantástico e as coisas não são assim. Não são, as pessoas têm a sua essência, né? É igual que você falou, né? Sabe, tem um exemplo que eu gosto muito de usar que fala sobre a criatividade do brasileiro, que é uma coisa antiga, que tá na internet aí há muito tempo,
Mas é uma série de fotografias e a mais icônica pra mim, né? Tipo, é o bar chove lá fora, né? Tem o bar chove lá fora, aqui dentro só pinga. Então, assim, Ser humano é brincadeira, você vê né? que a criatividade, ela tá nas pequenas coisas, né? A gente tava falando das áreas, né? Isso é... Você falou uma coisa, Daniel, desculpa te cortando, me fez lembrar uma boa que eu vi esses dias. Aí, assim, a pessoa tá perto de uma casa, cuidado com o cão, né? E às vezes não tem nem o cão, né? O cão é o cara que tá lá dentro, é o cão, né? Não, mas E assim, cara, o brasileiro é muito criativo. Aliás, isso é uma coisa muito legal de falar, porque nós brasileiros, nós somos reconhecidos como criativos dentro do cenário internacional de áreas que lidam com Você criatividade. pode citar algum exemplo, Daniel, assim, que a gente... Eu sempre ouço isso, né? Que nós somos bastante criativos. E nós somos, né? Eu acho que pela nossa cultura, pela nossa miscigenação, né? Dá para ver que aqui tem de tudo, né? Tem de tudo. Nesse Brasil tem de tudo. Cara, a gente a gente tem, por exemplo, talvez a forma como a gente trabalhe. E eu vou começar por isso. Acho que a forma como a gente trabalha dentro dos ambientes criativos no Brasil, que tem uma dinâmica, talvez, às vezes até acelerada demais, né? E fica o recado aí para as agências, que você tem lugares equilibrados e você tem lugares que são desequilibrados nesse sentido, né? Tipo, onde se exige muito e onde se acaba causando problemas nas pessoas, né? Hoje dentro de agência, e eu acho importante falar disso, sabe? Hoje dentro de agências de propaganda a gente tem cenários aí de pessoas vivendo estresse, burnouts, e, enfim... Cadê o meu produto? Cadê o meu produto? Pressão, muita pressão e a capacidade humana além do limite, às vezes, ali, mas isso não é um cenário geral, mas é importante dizer que acontece, e é importante que os gestores de agência aqui no Brasil fiquem ligados. Depois que eu acabei passando para o mercado internacional, eu percebi uma coisa que, fora do Brasil, as pessoas, elas... especialmente em algumas agências que eu andei lidando, em algumas agências que eu tive contato, eu percebi e especialmente também no design de produto, eu percebi uma tranquilidade maior em relação à forma de fazer as coisas. Mas como nós brasileiros somos treinados a uma dinâmica, talvez um pouco mais acelerada, eu acredito que isso faz com que nós talvez sejamos profissionais mais versáteis, digamos assim. Então, assim, o cara, ele não se especializou numa micro área dentro de uma micro área dentro da parte criativa. O cara, ele precisa se virar. E esse lance do cara precisar se virar faz com que essa dinâmica deixe ele pronto para muitas situações. Então, assim, eu acho que a forma como a gente lida no mercado aqui como um todo, e eu acho que em vários mercados dentro da área de comunicação, talvez deixem a gente mais dinâmico. E esse mais dinâmico e essa forma que a gente tem naturalmente de lidar com as coisas no nosso país, eu acho que elas ajudam com que a gente fique mais criativo. A gente tá dando nossos pulos sempre, né? Isso é um fato, né? Você falou uma coisa que, assim como as agências, as produtoras, também eu já vi algumas coisas acontecendo nesse sentido, assim, de um ambiente desequilibrado, um ambiente, assim, muito hostil, de certa forma, porque a gente tem que entregar a excelência. E você falou, né? A criatividade tem a ver com a sua bagagem, as suas emoções, ou seja, tem que ter a ver com a gente, né? Então, quando a gente está produzindo algo que não tem a ver com nossos valores, isso vai sobrecarregar. Porque a gente está co-criando uma coisa que a gente não acredita, né? E muitas vezes por quê? Só pelo lado financeiro. Sim. Porque vai fazer pagar... Ok, eu acho que muitas vezes
como profissional, a gente tem que realmente, assim, às vezes botar de lado nossos valores no sentido, assim, de, pô, eu preciso honrar, pagar aqui para conseguir fazer a produtora, a agência crescer e etc, né, para a gente ter um ambiente melhor, mas a gente tem que ver até que ponto isso vale a pena, né? Eu falo isso porque eu já vi muitos amigos tendo burnout porque tava ali gravando, tava filmando uma pessoa e a pessoa falando uma coisa que ele não acreditava em nada do que tá fazendo. E depois ele pegou aquele material, mais de 3 horas, ficou editando aquele material. Ele foi parar no hospital, né? Então, eu acho que quando a gente está falando dessa parte criativa, eu acho que a gente tem que cuidar dessa parte também. Tanto que o nosso podcast, né? A gente traz sempre esse lado, né? Do o empreendedor, que para mim o empreendedor tem muito ligado à criatividade, a arte, a cultura, que também tem a ver, e o esporte, né? Porque para a gente se cuidar, para a gente alimentar, vamos dizer assim, o nosso corpo de coisas boas, tanto alimentação, também exercitar, porque muitas vezes nesses ambientes a gente tem que estar fortalecido. Se a gente chegar lá não tão bem, pode ser que a gente não fique bem mesmo, né? E nessa corrida toda que a gente tem falado, nessa dinâmica, vem a inteligência artificial, né? E a gente está num ambiente que, vamos supor, há 5 anos atrás, antes da pandemia, era um ambiente, teve a pandemia, mudou todo o cenário, home office, marketing digital explodiu, então muitas agências cresceram muito, muitas agências pararam, então muitas áreas cresceram, aí de repente quando acaba a pandemia, a gente estava pensando, pô, vamos voltar um pouco do normal, vem a inteligência artificial. Para mudar todo o cenário e fazer um marco na humanidade, eu acho, né? A termos de tecnologia, né? E principalmente na sua área, né? O que você tem para falar aí para nós, Daniel, dessa parte de... Inteligência artificial é um tema muito louco, né? Porque, olha, vamos parar para pensar. A inteligência artificial... A gente está falando de ChatGPT há alguns meses. A gente está falando de meses. E em poucos meses, vamos tentar entender quantas coisas aconteceram. De repente, aparece um chat, que beleza, ele vem sendo desenvolvido há anos, mas ele se popularizou assim há alguns meses atrás. Onde você pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Eu ainda estou tentando entender de verdade de onde que vem essa base de dados de coisas, né? Que pode ser mais técnica, que pode estar sendo alimentada por bibliotecas, pode estar sendo alimentada com informação científica, pode estar sendo alimentada por um monte de bobeira, a gente não sabe. Sim. E agora, eu andei testando recentemente a versão 4.0 e é impressionante. Surreal. Ela tá aqui para poder... É uma versão paga, né? É surpreendente. E esse troço tá aprendendo. E assim, isso não acontece. Porque assim, o ChatGPT aí vamos pegar um pouco fora da minha área aqui. E falando com pessoas, amigos e pessoas que estão lidando com outras áreas. Os amigos advogados estão dizendo, cara, o cara monta petição. Sim. O pessoal ligado à parte administrativa está dizendo, cara, o negócio escreve contrato. Sim. Sabe? Dentro da área de infoproduto, você chega para o chat e fala assim, monta aí para mim um curso sobre como eu posso ensinar a fazer design para iniciantes. E aí ele vai te dar módulo 1, módulo 2, módulo 3... É um troço muito louco. Me ensine técnicas de como eu posso melhorar minha performance. E as pessoas estão pegando esse troço e estão transformando em produtos. Eu fiz pro teste mesmo, eu coloquei aqui, fazer um plano de aula, fazer um plano de aula com 10 aulas de jiu-jitsu para iniciante. Ele me deu aqui.
Certo, é impressionante. E é impressionante, porque você é dessa área e você olha para os tópicos que ele te dá e você fala, cara, como pode? Ele me deu isso em segundos. Eu passei meses, semestres, anos. Anos. E assim, aí aqui a gente está falando do ChatGPT. Sim. Só que paralelo a isso, e aí vamos falar da área criativa agora. A gente tem Midjourney para a parte de visual. O Midjourney você pode pedir para ele assim, eu quero... E nas versões mais recentes, que também são pagas, não é um absurdo, mas assim, você pode pedir uma fotografia em alta resolução, com profundidade de campo, baseada no estilo de um fotógrafo tal, bota o nome do fotógrafo dos anos 60 em preto e branco, e o cara te dá a foto com gente, com assim, hiperrealista. E beleza, isso é a parte de imagem. Aí a gente tem ferramentas de vídeo surgindo. Você grava uma cena ali, você pega aqui, filma essa caneca aqui, girando a câmera sobre ela, e aí você joga numa ferramenta de vídeo, e tem várias ferramentas de vídeo, e aí você escreve um prompt com o estilo que você quer. Eu quero fazer isso aqui num pop art, e eu quero que isso seja um prédio. Aí ele renderiza essa cena acontecendo, transforma a gravação que você fez da caneca num prédio, em animação. Então, assim, você tem ferramentas dentro do Figma. Figma, quando eu falo em Figma hoje, eu falo da principal ferramenta da parte de UX, UI e design de produtos no mercado. Inclusive, a gente teve uma conferência do Figma essa semana mundial, com o lançamento de uma série de novas funcionalidades, maior integração na parte entre designer e a equipe de desenvolvimento. Então, assim, o troço está acelerado. E aí você tem um plugin dentro do Figma, que é uma inteligência artificial, onde você diz assim, me dá uma... Você escreve no prompt. Eu gostaria de uma tela para um aplicativo de gastronomia que faça isso, isso e isso. Aí o bicho vai lá e pum, ele te dá um design pronto dessa tela como base. E aí você começa a pensar que isso está se abrindo para diversos campos, né? Eu ouvi falar recentemente aí que o ChatGPT tem tido um acerto médico nas versões novas absurda, assim, tipo, e quando você confronta ele contra alguns médicos, aí você fala, pô, o que tá acontecendo com o mundo, cara, sabe? E aí, assim, eu escrevi um artigo recentemente falando sobre isso, e isso é o que pra gente? É uma ameaça aos nossos empregos, à humanidade? Ou a gente vai se adaptar e usar isso como uma ferramenta a nosso favor, né? Depende aonde que você trabalha, né? Isso Tem aquele ligado na tecnologia que vai falar que isso aí veio para poder revolucionar, que nada substitui o homem. Aí tem aqueles que estão lá, as pessoas mais simples, que precisam daquilo dali. Por exemplo, a parte que a gente fala quando a gente liga para uma empresa de telefonia, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela falou, não, eles está sendo preparado alguns programas, né, especificamente em conformidade com o chat GPT, né, que você clica lá e ele vai tirando suas dúvidas ao extremo, ao que um ser humano faz, ele vai tirando suas dúvidas. Então, realmente, a gente está num momento difícil, né? Difícil, assim, ao mesmo tempo, é uma incógnita ainda, né? A gente não sabe responder o que há de vir, né? Exatamente. Eu vejo nessa quebra de paradigma, digamos assim, porque, na verdade, assim, talvez a gente esteja vivendo uma revolução, né? Uma revolução real que a gente está falando. E do mesmo jeito que a gente teve outras revoluções na história da humanidade, a inteligência artificial é uma revolução.
A gente não sabe se vai puxar o freio da máquina ou se a gente vai pisar no acelerador dessa máquina, mas hoje eu estou tentando me manter do lado de que essa revolução precisa ser alimentada por mentes criativas. Sim, sim. E, assim, eu tenho defendido, de certa forma, a inteligência artificial como ferramenta. Na verdade, eu tento enxergar como ferramenta. Eu confesso que eu fico assustado com muitas coisas que a gente vê que ela tem capacidade já de fazer e tão rápido. Mas, por exemplo, o tempo que eu perdia para fazer um primeiro rascunho, eu já não perco mais. E esse tempo que eu ganho, eu posso trabalhar criativamente e estrategicamente no meu design de produto. Então, assim... E veio um ganho, né? Então... Enxergar dessa forma é colocar ela a nosso favor, de certa forma. É igual o Vitor esses dias mesmo falou, entre um dos episódios que tivemos aqui, que vai ao ar daqui a um tempo, né, Vitor? Ou se não já foi ao ar, né? É bom para você ficar ligado e conferir os episódios. Falando justamente para que serve a tecnologia, né? É justamente para a gente poder fazer as coisas que a gente se sinta melhor, né? Trabalhar melhor o nosso tempo, né? Lembra que você falou isso? Achei muito legal que fez uma análise para a gente poder parar e pensar para que existe a tecnologia? Qual a utilidade da tecnologia, né? O que eu falei no sentido assim que eu acho que o maior desafio é a gente não querer acelerar demais. Porque eu posso muito bem, cara, demitir todo mundo da minha produtora que edita, porque hoje tem ferramenta que edita. Eu posso fazer isso tranquilamente. Ou seja, eu vou aumentar o meu caixa da empresa, eu vou fazer um monte de coisa, e aí? A custo de quê? Né? Então, eu acho que esse é o desafio mesmo, assim, de quem está ali percebendo. A gente está conversando com pessoas que estão estudando, estão percebendo essas coisas, né? Então, tem gente que, cara, nem ouviu ainda falar disso, não tem nem ideia do que seja. Muitas né? pessoas. E pode ser que vão viver a vida sem nem perceber, porque tem profissões que eu acredito que vão continuar tendo necessidade de ter aquele profissional. Eu acredito nisso, porque eu não acredito que tudo vai englobar tudo. Eu acho que é uma grande revolução, que eu acho que o ser humano vai se adaptar, assim como as revoluções industriais, né? Tudo isso que a gente tem na história da humanidade, né? Mas eu acho que o desafio maior é isso, a gente não querer acelerar. Usar o exemplo da pandemia para a gente falar, peraí, beleza, eu consigo essa parte inicial do projeto, a inteligência artificial vai fazer para mim, beleza, eu vou pensar na parte criativa, aí depois eu vou ter mais tempo para eu fazer um esporte, para ficar com minha família, ficar com meus amigos, né? Você acabou de tocar num ponto que, assim, na verdade, ele tem sido muito valorizado no exterior, tem sido muito valorizado dentro dos ambientes de startup. Na minha história recente aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas startups fora do país, na Europa, nos Estados Unidos. Eu passei um período grande dentro de um time de design na Samsung. E a Samsung foi um aprendizado fantástico, assim, para minha vida, sabe? Assim, tipo... Eu tive a oportunidade de lidar com produtos globais pela primeira vez, né? Há alguns anos atrás. Fiquei 5 anos trabalhando com a Samsung no que chama SSIC, que é Strategy Innovator Center, fica na Califórnia. Eu trabalhei remotamente em consultoria para eles. E eu trabalhei na época com um produto que chamava, né? Porque esse produto evoluiu e acabou indo para inteligência artificial, mas ele era de internet das coisas na época. E aí, quando eu estava trabalhando com esse produto, eu já sentia um troço diferente, né? Eram chips eram chips de tamanhos distintos. O menorzinho custava cents de dólar e os maiores eram um ticket um pouquinho maior, mas o menorzinho você colocava na lâmpada, o segundo você colocava no interruptor e o terceiro era o que ia na central. E um chip mandava o comando para o outro
e ele fazia a conexão com Alexas, Siris, enfim, com centros de comando, digamos assim. E, cara, trabalhar com uma marca de uma coisa que vai para o mundo inteiro, desenhar embalagem que todo mundo vai ver. Eu tive uma experiência que foi desenhar o manual do produto, né? Que é aonde se aprende muito, né? Então, assim, quando você começa a olhar para esse mercado e você começa a ver que é possível trabalhar com coisas grandes e globais e ao mesmo tempo viver, ao mesmo tempo ter tempo com a família, ter tempo com meus filhos. Meus filhos estão crescendo, eu tenho 2 adolescentes em casa. Eu tenho um filho que vai fazer 13 e eu tenho uma filha de 16 anos. E eu quero estar ali, sabe? Eu não quero ver eles crescendo da janelinha da vida, sacou? Então a gente tenta fazer equilíbrio entre as coisas. Às vezes é possível, às vezes não é possível, mas a ideia é de que seja cada vez mais possível que isso aconteça. Eu acho que a inteligência artificial, da forma como a gente está colocando aqui, pode ajudar a gente nisso, sim. E eu acho que existem vários movimentos no mundo favoráveis a isso. Esses dias eu estava lendo sobre a semana de 4 dias, né? Que é uma coisa que tá sendo super falado tá sendo aí. falado isso aí, né? Eu acho bom, mas não sei se a gente aqui, que é meio autônomo, tem como colocar isso. Né? É complexo, né? Mas assim, semana de 4 dias, na verdade, ela faz com que você consiga trabalhar focado. A ideia é você reduzir aqueles gaps de tempo que você perde e você ter tempo para que sua mente descanse, funcione, ou que você possa fazer suas atividades em um outro tempo, né? Então, talvez a gente possa usar a tecnologia para trazer equilíbrio para isso, né? Daniel, estamos aqui com o Daniel, um dos grandes designers desse Brasil, dessa capital federal, chamamos assim, do Brasil e do mundo. Trabalha e já trabalhou com grandes empresas, né, multinacionais, inclusive, já falamos aqui algumas delas que ele já trabalhou. Como você define um sucesso de um produto, Daniel? Pô, é uma ótima pergunta, na verdade. Chat GPT cantando aí. É uma ótima pergunta. Olha, agora tem inteligência artificial aqui. Eu procurei aqui, só para a gente fazer um parâmetro, né? Eu falei aqui, 20 perguntas a serem feitas a um designer de produtos. Essa é uma delas. Na verdade, assim, a gente tem formas realmente reais de medir o sucesso de um produto, né? E o que determina o sucesso do produto é a resposta positiva do usuário naquele produto. Eu vou colocar assim para ficar muito claro. Vamos supor, eu tenho trabalhado no último ano num projeto, né, que eu comentei com vocês aqui rapidamente, que é o Cleveland Museum of Art, né, o Museu de Arte Moderna de Cleveland, que ele é um dos principais museus do mundo e tem 1 ano que eu estou nesse projeto. É um projeto muito desafiador, porque o museu em si, ele já tem tecnologias internas, interatividade entre pessoas e peças, né? Ele já tem aplicativos, ele já tem uma série de coisas que acontecem lá dentro. E o design desse produto eu preciso reformular os meus ambientes digitais, site, aplicativo, a forma como as pessoas interagem com as obras. Então tá tudo isso dentro do pacote. E aí a gente está falando de um lugar físico, a gente está falando de um lugar físico depois da pandemia, onde as pessoas voltaram a visitar. A gente está falando de um dos grandes museus do mundo, que tem obras de arte fantásticas, tem Rodin, tem Dalí, tem Van Gogh, tem áreas de arte milenar. O troço é um espetáculo. Assim, o museu é um espetáculo em si. E como que eu vou contar digitalmente essa história de que esse lugar é um espetáculo, né? Então, assim, a gente tem tentado
fazer o design desse produto de uma forma muito conectada com os usuários finais desse produto. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenha é testado em grupos que têm relações diretas ou indiretas com o museu. A resposta desses usuários eu estou conseguindo comprar um ingresso, eu estou conseguindo entender o que vai acontecer numa exposição que vai acontecer daqui a um período, eu estou conseguindo navegar pela galeria virtual. Eles têm uma parte gigantesca de obras que são Creative Commons, que são abertas. Sim. Inclusive tem modelos 3D que você pode fazer download, você pode remixar, você pode brincar com as obras. As pessoas estão conseguindo entender que isso acontece. Então, o sucesso do design de produto e o sucesso do produto é realmente baseado na resposta que o usuário dá. Então, vamos supor que a gente montou um evento. As pessoas, a gente conseguiu trazer uma grande atração. Aí eu vou trazer para um mercado mais próximo do nosso aqui. A gente colocou num período do ano onde a gente sabe que o clima é favorável. As pessoas vão se sentir agradáveis naquele ambiente. A gente conseguiu fazer uma boa divulgação. Você cumpre todos os requisitos, você responde às pessoas, né? Isso é muito importante. No mundo de hoje em dia, as pessoas elas esperam respostas. As pessoas conversam com seus ídolos nas redes sociais e elas esperam respostas daquilo. Então, quando as pessoas elas começam a ter respostas positivas, elas começam a dar respostas positivas. Sim. Isso faz com que os produtos tenham sucesso. Então, eu vou dizer que é sempre ouvir o usuário, sempre ouvir o cliente, sempre ouvir o seu público, sua audiência e responder o que as pessoas precisam. Ou, caso as pessoas estejam equivocadas, você precisa mostrar para ela por que elas estão equivocadas. Certo. E você tem que tentar provar o porquê daquilo. Se você conseguir fazer isso, você pode ter um produto de sucesso e inovador, digamos assim. É interessante, né? E não é... A gente se preocupa muito, a sua visão muito, muito, muito fina, né? Muito singela, achei muito boa, porque a gente tem a ideia que o sucesso é quanto mais ela cresce no mercado, né? Quanto mais ela cresce na sociedade. E não é isso, né? Às vezes é o retorno daquilo que você propõe a fazer. Né? Sabe o que acontece quando você fala em relação ao sucesso? Quando você consegue ter respostas positivas, eu acredito que o sucesso é natural, porque respostas positivas vão atrair cada vez mais respostas positivas. E quando você consegue fazer com que esse conjunto de coisas aconteçam, a tendência do produto ter sucesso é maior. É lógico que depende também de divulgação. Sim, tem toda uma de comunicação, hoje no mundo digital depende de grana, né? Para fazer funcionar, né? Qual é o seu conselho, Daniel Macedo, né? Que você dá para aquele designer que está começando ou que pretende entrar nesse mundo? Qual é o seu principal conselho aí para essa galera aí? Bacana, eu vou falar aqui, ó. Bom, você que é designer ou você que é jovem aí, ou não importa a idade que você tenha, mas que pretenda fazer uma transição de carreira para a área de design, primeiro conselho que eu dou é tenta mergulhar no processo criativo, tenta entender e tenta aumentar seu repertório. Então, eu aconselho a começar pela parte criativa, começar a se tornar cada vez mais criativo. Então, é ler sobre o assunto, é consumir conteúdo sobre o assunto. Agora, eu vou dar uma dica aqui muito, muito curiosa, digamos assim. Alguns anos atrás, eu diria assim, teve um livro que ele mudou minha vida, né? Chama Roube como um Artista. Acho que talvez essa seja uma das melhores dicas que eu tive na vida e eu acho que pode ser um bom caminho, né? Dentro desse livro, Roube como um Artista, ele tem uma parte, na verdade,
que mudou meu jeito de pensar e de lidar com as coisas, né? Ele chama de criar árvores genealógicas em favor de você mesmo, digamos assim. Por exemplo, vamos dizer que o Beethoven, ele nasceu dentro de um ambiente, de uma época e de uma família que propiciou com que ele fosse o Beethoven. Tudo que aconteceu na vida do cara, tudo que aconteceu na história do cara, fez com que ele se transformasse no Beethoven. E vamos supor que você queira ser um grande designer, vamos supor que você queira ser um grande criativo. O que eu te aconselho? Você pode criar a sua árvore genealógica, digamos assim, de como você vai seguir daqui em diante. Hoje a gente tem acesso às biografias dos maiores designers, às biografias dos grandes artistas do mundo. Você pode ter contato com pessoas fantásticas dentro da área. Você pode ter acesso à informação dessas pessoas. Então você monta ali, você pode pegar uma ferramenta, por exemplo, tem o Figma Gender do Figma, onde você cola seus post-its ali, você coloca ali o nome das pessoas que você vai seguir e você tenta criar a trilha de como você vai fazer aquilo. É entender o mercado como funciona, entender a ferramenta que as pessoas usam, entender a forma como as pessoas funcionam e entender a forma como o design é feito. Talvez seja a melhor dica. Tem que estudar, não adianta. Tem que estudar bastante. É uma área técnica, é uma área que exige conhecimento técnico. Então você vai precisar estudar estratégia, você vai precisar estudar sobre comportamento de usuário, você vai precisar estudar sobre como as pessoas funcionam e você vai precisar estudar os softwares, não tem jeito. Você vai precisar saber usar pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, você vai precisar saber usar Figma, e o Figma tem ficado cada vez mais complexo, cada dia que passa. Então você precisa aprender a diagramar então, parte técnica. E outra coisa é começar a entender, e aí talvez essa seja a parte mais difícil, talvez seja a parte que leva mais tempo. Você precisa criar um senso estético, onde você seja capaz de olhar para uma coisa e dizer: isso é bom e isso é ruim no design. A hora que você chega na capacidade de fazer isso, a hora que você estuda a parte técnica, e tem centenas de cursos. E se você pegar cursos aí tipo Udemy, Coursera, você tem vários ambientes digitais que tem cursos de 30, 40 reais, que são fantásticos. Excelente. É você se aprofundar mesmo e aos poucos ir entendendo, cria sua árvorezinha genealógica, encontra quem são os líderes da área onde você quer atuar. Quero atuar com UX design, quem são os melhores caras, o que esses caras fazem, por onde eles andam, sobre o que esses caras escrevem, o que esses caras leem. Entende a parte técnica, quais são as ferramentas que eu vou usar, como que essas ferramentas funcionam. Faz os cursinhos lá de 30, 40, 50 reais. Compra esses cursos e faz. E se alimenta de criatividade. Enche seu repertório. É isso aí. Eu acho que essa é a grande dica. Esse é o conselho de milhões esse. Eu gostei Arrasta muito. para cima para saber mais. Daniel, você no início da nossa conversa, você falou do endereço que as pessoas podem procurar um artigo que você escreveu. Lembra? Sim. Onde que eles podem buscar isso, onde destravar a sua curiosidade. A sua criatividade também, né? Tá ligado aí a criatividade, né? Bacana. Você vai no curioso e depois você cria. Bacana. Eu vou simplificar as coisas. O meu portfólio tá em www.danielmacedo.com.br. Por esse link, você vai ter acesso a exemplos do meu trabalho, meu portfólio tá lá, minhas redes sociais estão todas lá. Então, assim, esses artigos eles estão no meu LinkedIn, tanto o de criatividade quanto o de inteligência artificial, que foram os 2 artigos que eu citei aqui, e tem bastante conteúdo lá. E além disso, eu tenho outras redes, inclusive para designers iniciantes. Eu comecei um projeto há pouco tempo atrás que eu estou retomando, @danielmacedo.co.
no Instagram, Uhum. que é um projeto onde eu falo sobre design. Eu tô fazendo o beabá do design ali. Eu falo sobre design para quem está começando mais especificamente. Tem algumas técnicas, eu falo sobre quase tudo que eu falei aqui de uma forma mais aprofundada. Tem até alguns tutoriais sobre coisas legais lá. Então, tá tudo em danielmacedo.com.br e no @danielmacedo.co. Excelente. A gente vai colocar na descrição desse vídeo. Aí você só envia na descrição, aí você vai poder ter o acesso. Fica mais fácil. Muito bom, um bate-papo muito legal, muito proveitoso. E você vê que não é à toa que nós falamos que é um dos maiores designers desse Brasil e desse mundo, né? Parabéns aí, excelente entrevista. Gente, muito obrigado. Agradeço aí o espaço e a oportunidade. Na verdade, eu vivo isso o tempo todo. Eu adoro falar sobre isso. Então, foi um prazer. Foi excelente. Agradeço também essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, aperta no sininho. Comenta aqui o que você achou. Compartilhe com seus amigos se você é designer, se você trabalha, você é empreendedor, se você é artista, você provavelmente teve muitos conteúdos que vão te alimentar para você ter mais criatividade. E, na verdade, eu acredito que todo profissional ele precisa da criatividade para ele conseguir desenvolver o trabalho dele, né? Com certeza. Então, é isso. A gente se vê nos próximos episódios. Nos próximos episódios, lembrando sempre, Lamparina Podcast aqui da Capital Federal para o Brasil e para o mundo. Valeu. Tchau, tchau.